Porque bater um papo, aprender coisas, sorrindo, brincando de forma leve, né, doutor Rafael? Ah, é muito bom. E para você que está sempre seguindo a gente aqui no canal da Rádio Liberdade no YouTube, eu vou falar do Instagram também, afinal de contas, entra nossos cortes também ali no Instagram. Gente, hoje a gente está falando uma coisa, você já pôde acompanhar como é, para mim, né, eu digo, a mudança comportamental, eu acho que ela é difícil até você começar, até você entender, né, isso, doutor? Depois que a gente vê quanto que ela é importante, as coisas que você falou pra gente hoje, eu quero até deixar registrado algo aqui, doutor Rafael. Você estava falando dos hábitos dos nossos ancestrais, você falou que nós temos quantos mil anos? A nossa genética tem mais de 20 mil anos. Pois bem. Então, apesar de culturalmente a gente ter evoluído, biologicamente não, a gente é a mesma coisa. É mesmo, doutor? É. Somos a mesma coisa? Mesma coisa. Se botar você, um Homo sapiens de 20 mil anos atrás, a gente provavelmente não conseguiria diferenciar. Perfeito. Então é por isso que hoje a gente vê a ciência e você falando, os endocrinologistas, as pessoas que praticam a medicina integrativa, né, como você diz, avaliam realmente, chegaram a essa conclusão, que a gente talvez foi inventando coisas para colocar na nossa rotina, então que piorou. E tá ficando pesado. Eu gosto muito daquele desenho que vai mostrando o macaco se tornando Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapiens, e depois mostra ele no computador. Né? Oh, certo. Pra mim, assim, depois dele, fala assim, ó, deu ruim, volta. Entende? Que a gente tem que perceber que não deu tempo suficiente da gente evoluir do ponto de vista biológico. Interessante. Então, o que a gente tem que fazer é examinar como o nosso corpo funciona e pensar de uma maneira mais fácil, mais simplista. Quando a gente fala de eu quero evoluir, eu quero mudar hábitos, não adianta você virar para um paciente que come tudo errado e falar assim, você vai aprender e é de uma vez e é muito rápido. Não, a gente tem que ir de uma maneira progressiva, né? E a gente vê, por exemplo, alguns nutricionistas excelentes que eles tentam essa abordagem. Então, vamos supor, um paciente que toma 2 litros de refrigerante todos os dias. Sim. Você vai virar para ele e falar assim, a partir de hoje você não toma mais refrigerante. Não, e parece impossível, te interrompendo só um minuto, parece que não... Eu tenho amigos e pessoas na família que se não tomam os 2 litros totalmente, fica faltando isso aqui para completar os 2 litros. Então, assim, ele não tem só a dependência do desejo, né? Tem um açúcar, tem a cafeína. Então, o que uma nutricionista muitas vezes ela faz? Ela reduz e deixa um copo. Né? Aquela pessoa que nunca fez atividade física, o que a gente começa a fazer? Começa uma atividade física progressiva. Hoje, muitas vezes, por esse mundo virtual, é tudo ou nada, sabe? Então, teve 2 casos para mim que foram muito interessantes. Eu estava discutindo um caso com uma amiga minha, que é uma das melhores nutricionistas que eu conheço, e numa dieta dela, ela prescreveu refrigerante para o paciente que tomava 2 litros. Certo. E ela foi vista com mau olhos perante os outros profissionais. Mas assim, porque não entendeu o contexto. Porque não adianta eu fazer uma dieta perfeita. Você olhar e falar assim, nossa, quantidade de macronutrientes, micronutrientes, essa dieta ela é perfeita. Tá, mas o paciente não vai seguir, então ela vai ser perfeita para quem? E uma outra coisa, o que é perfeito para mim, para você não vai ser. Então a gente vai comendo pelas beiradas e você vai conquistando o paciente. Quando a gente fala de atividade física, uma pessoa que começa a fazer atividade física diariamente, todos os dias, mesmo que leve, em 21 dias ele tem um turnaround. Em 42 dias, se eu virar para ele e falar assim, a partir de hoje você não pode ir para academia mais não. Ele fala, não é possível. Porque assim, ele já assimilou aquilo. Inicialmente ele vai sentir cansaço, fadiga, indisposição, porque o corpo dele não está preparado. Depois de um tempo começa a acontecer o inverso. Ele fala, mas calma lá, o dia que eu faço exercício físico, eu trabalho muito melhor, né? Eu não estou tão cansado à noite, né? Eu não preciso mais sobreviver, eu posso muitas vezes reproduzir, né? Nós vamos falar sobre isso, muito então, importante. o que acontece? Ele começa a ver aquela sensação no corpo. E antigamente, a gente falava, você vai fazer dieta, né? E botava o cara para comer o que ele não gostava, os alimentos light diet, era tudo muito ruim. Hoje não, uma nutricionista ela consegue colocar um alimento adequado. Então, inicialmente o paciente ele vai fazer uma dieta, porque é uma mudança de estilo de vida. Depois, na verdade, ele vai aprender a entender o que não faz bem. Ah, eu vou chegar, vou comer uma pizza. Não, mas pizza não vai ser legal para minha dieta. Então, ele acaba recusando porque ele percebe o que é benefício ou não. E de repente, ele fala assim, não vou comer pizza não, porque me dá azia, me dá queimação. Então, ele já mudou. Aquilo integrou nele. Ele pensa assim, eu faço atividade, isso que eu gosto,
eu não como pizza porque me faz mal. Então, sem perceber, ele mudou o ser dele. E não é muito mais fácil? Muito, só falou verdade, doutor Rafael. E outra coisa, diante do que você está falando, nós até vamos programar para a gente fazer um próximo assunto sobre uma coisa que eu pesquei aqui que eu achei muito importante. A maioria das pessoas que eu conheço, principalmente homens, eles nem chegam num consultório de uma nutricionista ou de um endocrinologista com medo da dieta que vai passar. Sim. A maioria dos meus amigos fala, eu não vou poder tomar minha cerveja, eu não vou poder tomar refrigerante, eu não vou poder, as mulheres falam, eu não vou poder comer um bolo, vou comer um chocolate. Eu acho que a gente poderia abordar isso no nosso próximo bate-papo aqui, a diferença das dietas que eram passadas com o que mudou realmente. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Fazer uma adenda aí, por exemplo, a cerveja. O vinho é considerado um alimento, né, na Europa e em outros países. Você vê, dependendo do tipo de bebida, um uísque, um gin, não te faz tão mal. Na hora que você vê a cerveja é uma coisa horrorosa. É mesmo, doutor? Não, a cerveja tem glúten, a cerveja tem muito álcool, ela tem muito açúcar. Aí você bebe cerveja, no outro dia você urina demais, o intestino tá ruim. Então, assim, aí você fala, tá, mas o gosto é bom. Talvez não seja o gosto da cerveja, talvez seja estar reunido num bar com os amigos e todo mundo toma cerveja. Mas depois de um determinado tempo, o que eu vejo nos meus pacientes? Você quer saber tomar cerveja mais não? Quer não? Entende? Não. E faz falta? Não. Ah, fui lá, só tinha cerveja. Então, assim, algo que pra ele fosse assim, como assim eu vou parar de tomar cerveja? Depois que ele para, ele fala, você tá louco, que o negócio é ruim demais, que o negócio não faz mal. Olha só que coisa interessante. Adivinha por que eu tô rindo, doutor? Porque você gosta de uma cerveja. Porque atualmente, vamos de toda hora... Pepe, se tivesse aqui, eu tava se contorcendo ali, ó. Mas eu também me contorci, eu vou admitir. Quando você falou da cerveja, eu vou te falar, é outro gatilho que você já me deu aqui para um outro assunto. Porque eu sou adepta, eu já tomei vinho, como você acabou de dizer, eu quero saber depois, vamos saber sobre isso, por que que na Europa e em outros países é considerado alimento e a cerveja não é. Aí eu passei por uma cerveja que ela é zero carbo, ou seja, sem carboidrato e sem açúcar. Aí vai ser assunto para um outro dia, eu quero que você me responda isso, porque assim como eu... zero carbo, zero açúcar, zero álcool, zero glúten. Só não é cerveja. É tudo cerveja. Só não tem, tem álcool. Tem álcool. O pessoal fala pra mim, ela é muito leve, mas eu gosto assim, uma coisa mais de leve. Mas ele vai ser o assunto que eu quero adentrar nisso, porque eu embarquei nessa onda, eu quero ver se a gente fez uma coisa boa. Agora, vamos ao assunto que não pode calar. Doutor Rafael tocou num assunto que eu acho que a maioria de nós passamos aqui, doutor. O que acontece? Como é que é esse negócio? A pessoa trabalha o dia inteiro, está estressado com um tanto de coisa. Quando chega à noite, quando chega em casa, aquela hora que o casal, né, era para descansar, relaxar e namorar, o que aparece? Qual que é o instinto? Diz o que para a pessoa? Na natureza, primeiro a gente sobrevive e depois reproduz. Então, se o corpo entende que a sobrevivência está em questão, ele não vai querer reproduzir. Não vai namorar, doutor? Você está brincando, mas, doutor? Assim, Adriana, é simples, né? Simples. Então, assim, você pega uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, está muito cansada, e no outro dia ela pensa, nossa, eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que trabalhar. Na cabeça dela, aquilo que seria um prazer, deixa de ser. Só que a cabeça do homem, muitas vezes, é diferente da mulher. Porque, assim, um homem, ele pensa, eu vou ter uma relação para poder relaxar. Sim. E dormir, porque o libido dele, ele tende a surgir, ele que tende a fantasiar, a manifestar. Já a mulher, ela é mais responsiva. Em torno aí de 80% das mulheres, depois de 2 anos de relacionamento, ela já tende a não fantasiar com o parceiro. Isso é questão também de evolução. Certo. Né? Doutor? Então, o que acontece? Ela precisa estar descansada, porque já que muitas vezes ela não fantasia, ela tem que estar apta para poder relaxar e ser responsiva. Então, a partir do momento que ela está descansada, ela vai se tornar responsiva. Então, pode ser que muitas vezes ela não estava com vontade, mas, se bem estimulada, né, ela vai ter o desejo e vai ter a relação sexual. Nunca vi tanta verdade em 1 minuto de papo. Eu acredito que sim, doutor. O que você falou foi a mais pura verdade. Eu sou mãe, profissional e dona de casa. A gente sabe que o homem, muitas vezes, ele relaxa dessa maneira, ele quer namorar, ele chega em casa, às vezes independente. Eu só vi o homem sossegar com uma coisa, doutor, falta de dinheiro. O homem sem dinheiro, ele faz assim, ó,
Ele não lembra. Não é isso? Presta só. Falta de dinheiro acaba com o cara. Na natureza, especificamente, o que a fêmea procura no macho? Ela procura muitas vezes um mar forte para dar a sobrevivência. Certo. Nos seres humanos, ser mais forte muitas vezes é poder e é dinheiro. É verdade. Então a pessoa, o homem, quando está com falta de dinheiro, está com problemas psicológicos, ele não tem o libido, ele não tem o prazer. Agora, o que é diferente da mulher e do homem? A mulher, ela trabalha 2 horas a mais por dia do que o homem. Verdade. Então, a gente tem que começar a ajudar em casa, né? Ô, doutor. Ou criar um ambiente propício para um relaxamento da mulher, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante que o doutor Rafael acabou de falar. O fato da mulher trabalhar, às vezes, 2 horas a mais do que o homem, desencadeia o que no final do dia? A falta de vontade nela, a falta de energia. E realmente ela trabalha 2 horas a mais. Geralmente o cara chega em casa, tira o sapato lá na porta mesmo, ali ele já joga a roupa. E nós, as mulheres, gente, eu estou generalizando, não, a gente estou generalizando, mas a gente sabe que existem exceções, tá? Tem muito homem que chega, que ajuda, que tira o sapatinho, coloca no lugar, mas a grande maioria de nós, mulheres, a gente já chega em casa assim, ai, vou separar a comida para amanhã, tem que fazer a merendeira dos meninos, tem que fazer o lanche da rapaziada, eu tenho que colocar aquela roupa... E ensinar o dever? Ensinar, não! Se você, homem, se você chega em casa e sua mulher está ensinando o dever pro seu filho, 8h30 da noite, você desiste. Acabou, doutor. Acabou, doutor Rafael. Esgotou toda a energia, você né? agora me fez voltar lá atrás. Eu tenho gêmeos, mas na fase escolar, eu tentava ensinar o para casa, eu ia ensinar o dever. Para os dois, você também tem gêmeos, nós sabendo do que a gente está falando. É isso, gente, é sobre isso que a gente está falando. Mas aí que entra a organização, né? Doutor. Então, assim, o que o ser humano ele pensa? Qual que é a minha preferência? A minha preferência, principalmente, é o trabalho e muitas vezes, secundariamente, vem a família. Por quê? Eu vou fazer o dever com meus filhos à noite e depois, se tiver tempo, eu vou ter um relacionamento com a pessoa que eu moro junto. Tá meio errado, né? Então, talvez, assim, o que seria o ideal? Você, muitas vezes, ter tempo e atenção para os seus filhos de dia, porque à noite você já está cansado, tende a estar impaciente. E tende a, muitas vezes, a ficar mais irritado, mais pavio-curto. Deveria trabalhar, não 10, 12 horas por dia. E é isso aqui, né, Adriana? Chegar em casa, celular de cabeça para baixo e tentar desconectar. O que a gente vê é o cara sentado no computador resolvendo problema, a mulher na cozinha lavando vasilha, ou hoje acontece o inverso, ou cada um está no seu escritório. Tá, e o approach, né? Como é que você não está vendo televisão, não está abraçado, não está conversando? Como é que vai ser? Doutor Rafael, gente, vou falar com vocês uma coisa. Eu acho que você falou coisas tão simples, mas quem está passando pelo problema, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher às vezes reclama de um excesso de carga, mas você colocou como realmente acontece. Começa lá cedo, no estresse, no filho, na questão da sobrevivência. São coisas simples que a gente vive no dia a dia e muitas vezes não sabemos interpretar. Você está passando isso na sua vida, você vê sua mãe, sua irmã, sua tia, ou até mesmo seu pai, o seu marido vivendo essa situação, está na hora de compartilhar a nossa live e procurar também na rede do Dr. Rafael Fantin, onde você coloca tanto sobre esses assuntos. Como que isso é importante, doutor? Acho que o importante num casal assim é conversar, sabe? Conversa sobre dinheiro, como é que a gente pensa no futuro. Porque muitas vezes a pessoa, né, tá trabalhando igual um doido para poder te criar uma situação estrutural adequada e você, na verdade, gostaria dele mais em casa. Conversa de sexo, porque muitas vezes o homem está tão cansado e ele pensa assim, nossa, eu vou ter que fazer sexo. Ou a mulher, ela também pensa, eu vou ter que fazer sexo para agradar meu marido. Verdade. E muitas vezes os dois já estão no nível que pode reduzir essa quantidade de interação sexual, né? A mulher fala, olha, você pode fazer mais, e o homem fala, ufa, né? Não precisava fazer tanto. Então, conversar especificamente de futuro, de educação dos filhos, mas ninguém não conversa. Aí fica aquele estresse absoluto, porque não sabe o que cada um quer. Se eu não sei o que você quer, como é que eu vou me corresponder a você, né? Concordo plenamente com o que o Dr. Rafael Fantin. Eu vou traduzir isso para nós mulheres aqui no nosso dia a dia. Quando você reclama, na hora que o cara chega cansado, você não está conversando.
Não é isso, doutor? A gente está reclamando, ele reclama de um lado, você reclama de outro e não chega a solução nenhuma. Eu também aprendi há muitos anos que a hora de conversar é fora daquele momento de estresse, não é isso, doutor? Com certeza absoluta. Né? Aí o cara vai entender. Fazer planos, né? Organização. Exato, porque a mulher muitas vezes quer que o cara decifre. A gente fala, você não me ajuda nunca. O cara pensa, nossa senhora, eu estou sempre ajudando essa mulher. Não é assim? E acontece o inverso. O cara pensa assim, ela não faz nada. Você tá doido. Quem que aguenta ficar cuidando de criança 3, 4 horas por dia, entende? Não é isso? Então, assim, ela trabalha, ela cuida de criança, ela faz coisas de casa, né? E a grande maioria das mulheres que trabalham pesado. Né? Verdade. Aí você fala, poxa, mas ambos fazem muitas coisas e o questionamento é, e precisa disso tudo? Uhum. Doutor Rafael, eu vi que realmente, gente, resumindo assim, hoje, né, porque esse assunto, ele é amplo, a gente vai falar mais sobre ele, é isso mesmo, essa mudança comportamental, muitas vezes não dá certo porque nós pensamos que basta ir à academia, ou tomar um suplemento, ou fazer uma dieta, mas você viu que o comportamento está desde a conversa na sua casa, né, no seu trabalho, no dia a dia, não basta a gente só fazer as outras coisas e não observar. Doutor Rafael, você tá terrível, hein? Tá sabendo tudo que acontece nas nossas casas? Mas chega lá no consultório, o paciente ele sempre quer uma magia, né? Muitas vezes assim, ele já entra na consulta querendo saber da prescrição. Mas eu coloco para ele e falo, olha, o principal proveito que você vai ter da consulta é essa na conversa aqui. Porque é essa conversa que vai fazer te mudar. E você já consultou comigo, você conhece. Eu explico tintim por tintim. Porque eu não entendo como que vou te estimular a uma mudança se eu simplesmente falo, você tem que mudar isso por isso. Você não entende o porquê, você não entende o benefício, para você aquela mudança ela repentina, abrupta e te incomoda. A partir do momento que você entende que pode ser incômoda no começo, mas você vai ter benefícios secundários, você fica disposto a mudar. Falou tudo, doutor. Tô achando que você tá colocando um dronezinho ou aquela formiguinha que tá filmando tudo, porque é justamente isso. Raras são as casas hoje, acho que no mundo, não só no Brasil, onde a gente não vivencia tudo isso que você falou. Muitas vezes a gente não sabe explicar, a gente não tá entendendo, a gente só vê que a vida tá uma bagunça. Você dorme cansada, acorda mais cansada ainda, às vezes o relacionamento vai indo pela... Como é que é? Vai saindo pela porta, porque a gente não observou essas coisas. Por isso que a gente está aqui conversando com você e eu te agradeço. Só para a gente finalizar, olha que interessante. Do ponto de vista de evolução, o ser humano sempre criou tecnologias e inovações para trabalhar para ele. Mas você percebe que, na verdade, acaba que o ser humano que trabalha para a tecnologia, porque quanto mais tecnologia a gente faz, mais a gente trabalha. Sim. Então, antes a gente caçava e coletava, bem, trabalhava 6 horas por dia, criou a agricultura, começou a trabalhar 12. Foi para a era industrial, trabalhava 12 na agricultura, começou a trabalhar 15. Agora tem essa tecnologia, né, a inteligência artificial. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente pode usar ela muito bem para a gente. Agora, provavelmente, pensando em todo o ponto de vista da história, a gente vai acabar trabalhando para ela. Beleza, gente, nós já estamos vendo isso. Muito obrigada, doutor Rafael. Você nos ajuda demais, vai continuar ajudando. Você que ainda não está inscrito no canal da Rádio Liberdade, vai lá, se inscreve, compartilha aqui o nosso bate-papo. Vai na rede social do Dr. Rafael Fantin, que é um espetáculo. Este homem está sempre fazendo aí várias pós-graduações. Você vê que ele sempre traz novidades, coisas que realmente acontecem no nosso dia a dia. Você está vigiando nossa casa, doutor Rafael. Muito obrigada. Obrigado, gente. Um beijo para todos. Tchau.